Intolerância ao glúten. Você tem ou você conhece alguém que tem intolerância ao glúten? Pois é, nesse vídeo eu vou trazer várias orientações de forma prática, para que você possa colocar na sua vida, no seu dia a dia e saber realmente se você é intolerante ou não. Então acompanhe esse vídeo até o final, você vai aprender muito. Intolerância ao glúten. O glúten é o principal vilão da moda. Tanto é, gente, que eu acho um absurdo todo esse medo, todo esse terrorismo que se criou ao redor do glúten, principalmente pela indústria alimentícia e também por vários profissionais de saúde. Gente, muita gente cria um problema para você para te vender uma solução. Olha, todo mundo tem intolerância ao glúten. Se você quiser, eu te vendo uma dieta sem glúten. Nosso objetivo aqui não é esse, tá? Nosso objetivo aqui é trazer informação de acordo com os dados da ciência, de acordo com a minha prática clínica de mais de 20 anos. Sou o Dr. Tanguy, trabalho com a parte médica há mais de 20 anos, trazendo dicas, orientações de saúde. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa sua pergunta lá nos comentários, deixa o seu like aí e compartilha com quem você acha que precise dessas informações. Gente, esses dias eu fui beber uma garrafa de água e estava escrito na garrafa de água: não contém glúten. Outro dia eu fui comer um tira-gosto. E aí eu tinha uma batata frita com um filezinho e aí veio um pacotinho de sal. No sal veio escrito: não contém glúten. Gente, olha só, o que acontece? A indústria alimentícia, ela viu que escrever não contém glúten, parece que aquele alimento é saudável. Vocês sabem aonde que a gente tem glúten? Normalmente a gente tem glúten nos cereais, especificamente no trigo, na aveia. Então, esses daí, na cevada, esses têm glúten. Agora, na água, gente, não contém glúten, no sal não contém glúten, eu juro para vocês. Isso é chamar a nossa população de idiota. Por quê? Eles escrevem lá, não contém glúten, então a pessoa, nossa, não contém glúten, que maravilhoso. E aí é que começa o grande problema. A gente tem que trazer informação de qualidade, para que as pessoas não sejam enganadas, não sejam ludibriadas, e aí a gente possa fazer as melhores escolhas. Gente, vocês sabiam que 1% da população mundial tem intolerância ao glúten? Ou seja, 99% da população mundial não tem sintoma nenhum relacionado ao glúten, tá? E aí, qual é o grande problema? A nossa sociedade, durante muito tempo, até com recomendações da Academia Americana de Nutrição, passou a comer muito carboidrato, gente, muito carboidrato. A recomendação deles é que a gente consumisse do nosso gasto diário 70% em carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 10 a 15% no máximo de gorduras. Tanto é que a gordura, durante muito tempo, foi um vilão. E a gente tem que entender que as gorduras, elas dão sabor aos alimentos. A gordura, ela dá saciedade. Então, eu precisava equilibrar isso de forma mais harmônica. Então, como durante muito tempo foi estimulado o consumo de carboidratos e quais são as principais fontes de carboidrato que a gente tem? Pães e massas. E aí, o que acontece é que a gente acabava comendo muito carboidrato e engordava. Tanto é que aqui no Brasil, mais da metade da população está acima do peso. E aí, gente, quando alguém vende para você uma dieta sem glúten, o que você acaba fazendo? Restringindo praticamente todos os pães e todas as massas da sua alimentação. E querendo ou não, quando você reduz isso daí, você acaba emagrecendo. Só que nós temos que entender que tem alimento que alimenta o corpo, tem alimento que alimenta a alma. E quando a gente fala em alimentação, nós não podemos ser vítimas do terrorismo alimentar. Mas como que eu consigo me defender do terrorismo? Com informação adequada.
Então, as pessoas que têm intolerância ao glúten, quais são os sintomas que elas têm? Normalmente são sintomas gastrointestinais. A pessoa acaba tendo, ela come alguma coisa que contém glúten, a maioria das vezes pães e massas, e ela começa a ter uma distensão do estômago, ela começa a ter gases, cólica, diarreia, e isso com repetição. Se você tem esses sintomas com frequência, é interessante procurar um gastroenterologista, que é o especialista que trabalha especificamente com essa área. E ele vai avaliar o quê? Ele vai fazer vários exames que ele vai conseguir diagnosticar se você tem o que a gente chama de doença celíaca, ou seja, a doença que a pessoa tem que tem intolerância ao glúten. Só que volto a lembrar, 99% das pessoas não têm intolerância ao glúten. Então, o que a gente precisa? Quando eu falo em alimentação, eu falo que a gente tem que entender qual é a minha taxa metabólica basal. Qual é o meu salário de calorias durante o dia. Antigamente, a sociedade americana mandava comer 70% de carboidrato, praticamente 15 a 20% de proteína e 5 a 10% de gordura. Qual é uma forma muito mais equilibrada e que eu recomendo para vocês? A gente vai comer 40% de carboidratos, praticamente 30% de proteínas e 30% de gorduras. E aí, quando eu for comer um carboidrato, a maioria das vezes as pessoas elas optam ou devem optar por carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, quando a gente fala em carboidratos de baixo índice glicêmico, a gente fala dos integrais. Por que eles são de baixo índice glicêmico? Porque eles têm fibra associada à molécula de glicose e faz com que a digestão seja muito mais difícil, liberando a glicose de forma lenta. Se libera a glicose de forma lenta, a produção de insulina também é gradual. E como leva mais tempo para quebrar essa molécula de glicose e liberar, você tem uma saciedade durante muito mais tempo. Então, gente, a partir de hoje, quando você pegar uma latinha de refrigerante e ver escrito lá, não contém glúten, uma garrafa de água, um pacotinho de sal, você já tem na sua cabeça. Cara, o pessoal está querendo me enganar. Você tem que entender que a maioria das vezes os alimentos que possuem glúten, eles têm cereais, eles vêm de cereais, especificamente do trigo e da aveia. E aí, o que acontece é que quando eu consigo equilibrar esses alimentos na minha dieta, ou seja, no meu modo de vida, no dia a dia, eu consigo perder peso, mas perder peso não é só o maior problema. 95% das pessoas que emagrecem voltam a engordar de novo. Voltam a engordar por quê? Porque elas se afastam do seu planejamento, tá? Então, quando você consegue adequar esses alimentos em quantidade e qualidade, cara, é maravilhoso. Maravilhoso até porque comer pães e massas, a gente tem que entender que o nosso intestino é um dos principais, se não o principal órgão produtor de serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, gente, a alimentação ela é fundamental. Então, se você tem sintomas relacionados à intolerância, você precisa sim de uma dieta adequada para o seu problema. Agora, se você não tem essa intolerância, a dica, coma com moderação, tá? Coma equilibradamente. Aprecie todos os prazeres da alimentação. Você vai ver que você vai viver muito mais feliz, você vai viver muito melhor. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, encaminha para quem você acha que precise dessas informações e vem com a gente, porque aqui no canal vai ser muita informação de saúde, de qualidade de vida para você, sua família e seus amigos viverem cada vez melhor.